Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês o tema O que não fazer na tribulação. Mas se você chegou até aqui e ainda não é inscrito neste canal, por gentileza se inscreva, deixe o seu comentário, clique em gostei, ative também o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. O que não fazer na tribulação. Rute, capítulo de número 1, versículos do 1 ao 17, nós lemos assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já mui velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Por que nós estudamos? Essa pergunta pode parecer simples, porém de difícil resposta. Os pedagogos discutem o significado do estudo. Pessoalmente, creio que estudamos para nos preparar para o inesperado. Essa ideia pode ser contestada por alguém. Como se preparar para o inesperado? De fato, o futuro de cada pessoa é uma incógnita, é incerto. O que acontecerá em sua vida daqui a algum tempo? Ninguém sabe. Ninguém, há 5 anos atrás, podia prever a situação atual. Da mesma maneira que nenhum de nós pode prever
a nossa vida daqui a 5 anos. Eis então a questão: como se preparar para eventos que não podemos antecipar? Como enfrentar o amanhã sem desfalecer, tanto nas surpresas agradáveis como nas desagradáveis? É por isso que estudamos. É para isso que nos preparamos. O texto que lemos conta a história trágica de um homem chamado Elimeleque com sua mulher Noemi, juntamente com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Elimeleque vê a fome chegar em sua terra. Há uma grande recessão econômica, há uma dificuldade financeira tremenda, todos estão passando dificuldade. Elimeleque decide se mudar com a sua família para outro país, para outra terra, na esperança de que nesse outro país a sorte lhe seja melhor. Mas lá acontece o inesperado. Elimeleque morre, os filhos se casam com mulheres desse país, mas logo logo morrem também. Agora, a mulher Noemi e suas 2 noras estão sozinhas, abandonadas, desamparadas nesse país desconhecido. Pelas leis da época, se Noemi tivesse outros filhos, eles teriam que se casar com suas cunhadas para a continuação da família. Mas Noemi já é avançada em idade, e mesmo que fosse jovem, não teria condições de gerar filhos para as noras, porque demoraria muito tempo. A forma como elas se comportam nesse momento imprevisível da vida serve de exemplo para todos nós que enfrentamos esse período de crise em meio a essa pandemia monstruosa. Eu quero compartilhar alguns princípios para a vitória diante da incerteza do futuro. Em primeiro lugar, nos momentos imprevisíveis da vida, não se dê por derrotado prematuramente. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 8, nós lemos assim: Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Podemos tirar deste texto a lição de não se considerar perdida qualquer luta no primeiro round, no primeiro tempo do jogo. Ainda é cedo para entregar os pontos. O que aconteceu com Noemi? Ela se deixou abater, deu-se por vencida quando a luta ainda estava no começo. Ela mandou suas noras irem embora e disse: está tudo terminado, acabou. Sabe por quê? Porque passou a acreditar que os 10 longos anos de lutas e batalhas já foram suficientes e não precisa mais lutar. Mesmo quando tudo parecer inútil e cansativo, vale lembrar que o último capítulo da história da sua vida ainda não foi escrito. Deus ainda vai reverter esse quadro. Nós que já conhecemos o último capítulo da história de Noemi e conhecemos toda a história, somos tentados a dizer: Noemi, espera um pouquinho só, que as coisas mudarão. Temos outras histórias da Bíblia que se encaixam nesse contexto. Aos 99 anos, um homem chamado Abraão, considerado na Bíblia Sagrada de o pai da fé, chamado de amigo de Deus, está esperando ser pai. Quando ele era jovem, Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Mas, aos 99 anos de idade, ele não tinha conseguido gerar um único filho, juntamente com sua esposa Sara, que também era avançada em idade. Os incrédulos ateus poderiam olhar para Abraão e dizer: há 99 anos, Abraão, você está esperando? Vai esperar até quando? Aos 99 anos, você é um perdedor, um visionário bobo. Tu és um tolo. Abraão, esperando ser pai, aos 99 anos de idade, que ingenuidade! Mas nós que conhecemos o fim da história de Abraão, podemos mandar esse incrédulo calar a boca. Porque Deus ainda escreverá o último parágrafo do último capítulo da história da sua vida. E tudo se reverterá.
a descendência de Abraão será verdadeiramente como a areia da praia. 40 anos Moisés esperou no deserto, crendo ser o libertador do povo judeu. Pode-se imaginar esse mesmo escarnecedor clamando: Moisés, estes teus 40 anos te condenam a uma aposentadoria precoce. Você é um derrotado. Mas este Moisés, embora tenha ficado 40 anos no deserto, sendo preparado por Deus, ainda entrará na sala do trono do imperador e faraó do Egito, com o cajado na mão, mas revestido da autoridade do Todo-Poderoso, e Faraó vai se dobrar aos teus pés. Aos 85 anos de idade, um homem chamado Caleb tenta conquistar o Monte Hebrom, que está repleto de guerreiros muito bem preparados. Deus prometeu esse monte quando ele tinha 40 anos de idade, e 45 anos se passaram. Eu fico imaginando o acusador de nossas almas tentando intimidar Caleb. Caleb, você está tentando conquistar o Monte Hebrom, mas você é um velho inútil, fraco e não tem condições para nada. Vai lutar contra guerreiros e vencê-los? Aos 85 anos de idade? Eu fico imaginando as investidas do inimigo contra Caleb. Fica quieto, velho inútil, porque o teu passado te condena. Você esperou 45 anos e nada aconteceu. Quem fala de um servo ou serva de Deus, cujo capítulo final ainda não foi escrito, se candidata a ter que engolir as suas próprias palavras. Porque Caleb, com 85 anos de idade, avançado sim em idade, mas revigorado pela força e poder do Senhor, invade o Monte Hebrom, derrota os gigantes de maneira triunfante. A Bíblia está repleta de histórias como a de uma profetisa chamada Ana, que aos 84 anos de idade espera no templo o nascimento do Messias. O Messias que foi prometido há séculos e séculos passados. Ele não veio nos dias de Jeremias, não veio na época de Isaías e provavelmente não veria em sua época. Mas ela insistiu em esperar, porque era a promessa de Deus, e as promessas do Senhor jamais falharão, e Ana sabia disso. Poderíamos falar ainda daquele homem há 38 anos que aguarda o mover das águas na beira de um tanque chamado Betesda. Falaram para ele que uma vez por ano um anjo descia do céu e mexia com as águas, e quem pulasse na água em primeiro lugar seria curado de qualquer enfermidade. Ele está esperando há 38 anos por um milagre que parecia incerto. Mas um belo dia, o seu destino foi mudado completamente. Jesus passou por lá, olhou para ele e disse: levanta, pega a tua cama e vai embora para a tua casa. Eu preciso ainda mencionar a história daquela mulher que esperou uma cura por 12 anos. Há 12 anos ela tem sangramentos constantes, uma hemorragia contínua. Sua perseverança poderia fazê-la passar por tola. Ela já gastou todo o seu dinheiro com tratamentos médicos que nada adiantaram, mas não se deu por vencida, antes que Deus escrevesse o capítulo da vitória de sua vida. Um belo dia, ela se depara com o dono da cura, que é Cristo. Ela tocou em suas vestes e foi curada. Não se desespere diante da história de sua vida. Não jogue fora tudo que você já fez. Não despreze o que você está passando. Jamais diga: eu já perdi a esperança. Não diga isso. Você está apenas no primeiro tempo do jogo e tem mais 45 minutos pela frente. Tudo pode mudar, porque Deus está do seu lado. Quando todo mundo olhar para você e balançar a cabeça em sinal de desaprovação, pense: é verdade que parece sem jeito, mas o último capítulo da história da minha vida ainda não foi escrito.
você deve estar se questionando: mas se houve mortes? E se houve desgraça que for irreversível, como posso ter esperança? Mesmo assim, não jogue fora a história da sua vida, porque o último capítulo ainda não foi escrito. A promessa de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, ainda permanece. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O ponto importante para ser lembrado é: quando estiver passando por tribulação na sua vida, não se dê por vencido prematuramente. Em segundo lugar, nos momentos imprevisíveis da vida, não perca a esperança. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 12, diz assim: voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já mui velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, e o versículo 13 diz: esperá-los-íeis até que fossem grandes. Noemi perdeu a esperança. Esperança é uma palavra muito usada e pouco compreendida. O que é esperança para se perder ou ganhar? A própria Bíblia define esperança através do apóstolo Paulo, quando disse: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como esperança? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Veja a diferença entre fé e esperança. Fé é a atitude de pedir a Deus alguma coisa e acreditar que aquilo que você pediu vai acontecer. Por exemplo, você está com um problema, coloca esse problema diante de Deus e o Espírito Santo te dá a certeza no coração que o seu problema será resolvido. Você sabe o que está precisando e sabe que Deus vai fazer. Isso é fé. Esperança é esperar alguma coisa que você não sabe o que é. Tem apenas a certeza que vai acontecer algo na sua vida e sabe que a sua vida vai ser melhor do que é hoje. Você não sabe como e nem quando, mas sabe que vai acontecer. Isso é esperança. Olhar para o futuro com esperança é dizer: vai ser melhor do que é hoje. Você pode estar atravessando a maior luta na sua vida. A esperança dirá: vai melhorar. Como? Não sei, mas vai melhorar. Quando uma pessoa perde a esperança, ela se abate, porque não mais encontra razão para lutar. Esperança é essa força que nos impulsiona a ir adiante. Nos Estados Unidos, houve uma pesquisa indicando que os homens, quando se aposentam, vestem o pijama e se acomodam assistindo televisão e morrem dentro de 5 anos. Por quê? Porque o ser humano necessita de uma razão para viver. Com a aposentadoria, ele perde o pulsar da vida. Falta-lhes motivação para insistir no ideal e assim perde a razão de viver. É roubado em sua esperança. Sabe por que Noemi mostra-se sem esperança? Porque ela só acreditava que os seus sonhos iriam se realizar através do seu marido e filhos. Mas a maneira que Deus iria escrever a história de sua vida seria diferente. Ela se deixou vencer pela derrota repentina. Quantas pessoas há que se desiludiram em sua vida porque atrelaram todo o projeto existencial em outro? Há pessoas que dependem emocionalmente de outras com tamanha intensidade que, se essas pessoas morrerem, elas seriam tragadas juntas. Devemos dissociar a nossa esperança das pessoas, porque elas são mortais e falíveis, e sempre há
possibilidade de que nos deixem desolados. O melhor da sua vida ainda está por vir. Isso é esperança. Não sei o que me espera no futuro, não conheço detalhes do que virá, mas tenho certeza de uma coisa: o melhor da minha vida ainda está por vir. Se você deixar Deus tomar o controle do seu amanhã, permita que Ele seja o Senhor da sua vida, ainda que a sua situação seja a mais complicada possível. Clame: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. Em terceiro lugar, nos momentos imprevisíveis da vida, não creia que toda tribulação é sinal de maldição. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 13, diz assim: esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Aqueles que desejam vencer, mesmo quando o futuro é incerto, não deve associar tribulação à maldição. No versículo 13, Noemi associou tribulação à maldição. Tiago desmente essa ideia de que tribulação é sinal de maldição quando disse: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. A vida de Noemi não se encontra debaixo de maldição. Deus pretendia operar maravilhas em sua vida. Todos os acontecimentos, mesmo os mais trágicos, faziam parte da direção de Deus na vida dessas mulheres. Infelizmente hoje, as pessoas veem Deus como todo-poderoso, mas não como bom. Por outro lado, concordamos também que alguns veem Deus como bom, mas não como todo-poderoso. Isto é, Deus é muito amoroso, mas não tem poder para evitar que as circunstâncias ou o diabo brinquem com a vida daqueles que amam a Deus. Precisamos resgatar a visão do Deus tão bondoso quanto todo-poderoso. Deus está no controle da vida de Noemi, e a aflição dela não indica maldade ou impotência de Deus. Qualquer pessoa que já se colocou debaixo do senhorio de Deus deve descansar, pois Ele é tão bondoso quanto todo-poderoso para controlar todas as situações da sua vida. É por isso que o salmista diz que Deus não só conhece a nossa estrutura, como é o nosso Pai, como um pai se compadece dos seus filhos, assim Deus se compadece de nós, porque Ele lembra-se da nossa estrutura e sabe que somos pó. Em quarto lugar, nos momentos imprevisíveis da vida, não aceite a insinuação que o seu destino é sofrer. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 20, diz assim: porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi achava que o seu destino era sofrer, ao ponto de mudar de nome, porque Noemi quer dizer alegria, riso, felicidade. Ela, porém, quer ser conhecida pela sua amargura. Meus queridos irmãos, ninguém nasceu marcado para a desgraça. Os homens são os sonhos do coração do Pai. Somos planejados por Deus antes da fundação do mundo para a vida eterna. Nosso convívio na casa do Pai, como nos ensina a parábola do filho pródigo, é dificultado por nós mesmos, que nos detemos em todos os prazeres do mundo que nos afastam da casa do nosso Pai. A cada dia procuramos novas sensações e esquisitas delícias que nos empobrecem e escravizam à medida
que nos distanciamos de Deus. Nem as crianças que estão morrendo ao redor do mundo nasceram para isso. A dor e o sofrimento são acidentes de percurso causados pelo pecado. Além disso, o sofrimento, antes de machucar as pessoas, machuca o coração de Deus. Não é irresponsável a afirmação de que há Deus no céu. Ele está querendo reverter o seu destino, vir ao seu encontro para afagar, consolar e estar com você. O grande desafio da sua vida é levantar a cabeça quando todos estiverem afirmando que você nasceu para ser um desgraçado e afirmar: não foi em vão que meu Jesus sofreu, padeceu e morreu na cruz. Sua morte tirou o espinho venenoso da morte e deu vida em abundância a todo aquele que crê. Quando começamos a aceitar o fatalismo do sofrimento, também nos acomodamos ao imobilismo, isto é, não há mais nada a fazer. Tudo está perdido. Ao contrário das religiões orientais, o cristianismo não se acomoda ao destino fixo, mas se rebela e luta contra. Deus está reinando, sim, e ele pode reverter essa tendência. Em quinto lugar, nas circunstâncias difíceis da vida e sem razão clara para o sofrimento, tranquilize-se, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 21, diz assim: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Essa declaração de Noemi, no versículo de número 21, não é verdadeira. A relação direta e automática entre o sofrimento e uma punição de Deus foi uma leitura errada que Noemi fez. O sofrimento não é uma ação direta de Deus em nossas vidas, mas consequência da nossa desobediência ao agir de Deus em nossas vidas para uma obra mais excelente. Deus não se coloca como nosso inimigo. Deus não se colocou como inimigo de Noemi. Aquela circunstância não representava uma antipatia de Deus contra Noemi. Portanto, quando você estiver sofrendo, analise todas as circunstâncias. Muitas vezes, o sofrimento foi produzido como consequência de nossa desobediência. Será indisciplina? Seria pecado? Quando Deus muitas vezes não resolve os nossos problemas, ficamos revoltados. Mas Deus quer o nosso bem integral, e não apenas a resolução superficial de nossas dificuldades. É como um alcoólatra que pede para orar pela libertação da gastrite causada pelo álcool. Não adianta Deus curar das consequências do vício e não libertar do vício. Se Deus curasse apenas da gastrite, ele iria continuar bebendo. Poderia dirigir embriagado, causar um acidente, além de destruir a sua própria vida e a vida de outras pessoas. Do que adianta esse homem ser curado da gastrite se a sua maior necessidade não fosse resolvida? Ele continuaria condenado ao mesmo estilo de vida. Portanto, no sofrimento, antes de culpar Deus ou o diabo, cabe perguntar: há algum pecado em minha vida? Se houver, arrependa-se. Porém, se sua vida não é indisciplinada, se não há pecados e você está passando por alguma tribulação, descanse no amor de Deus. Ele o socorrerá na hora da maior necessidade, mostrará o seu poder e o seu amor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz quando clamei por socorro. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, e sei
que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Apoiado nessa promessa, sufoque a lamúria e o resmungar constante do seu coração e diga: esperarei no meu Deus. Como fez com Ruth e Noemi, ele também reverterá a sua sorte. Tome posse dessa palavra e será mais do que vencedor em Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado por sua companhia. Até o próximo vídeo. Um abraço.